Olá, gente! Esse vlog é um vlog diretamente da Serra do Rio de Janeiro para você e eu tô aqui com uma grande amiga, Carol Bergier. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente estava falando sobre essa ansiedade e sobre como a gente consome conteúdo nesse momento, que é um momento que tem muito conteúdo. As poucas vezes que eu consigo abrir meu Instagram, tem 90 lives ao mesmo tempo, todos os dias, e eu tô sentindo que as pessoas estão muito ansiosas por conta disso. Você falou que no começo você estava consumindo muito. Tava louca, consumindo muito conteúdo, porque eu acho que veio o baque, né? Uau, é um trauma. Todo mundo, acho que foi um trauma que foi crescente, porque aos poucos a gente foi se dando conta que ia bater na gente também, né? Eu sinto que, pelo menos pra mim, a resposta inicial ao trauma foi me distrair do que estava acontecendo comigo. Da onde isso me toca, da onde isso me dói, dos impactos que isso ia ter na minha vida e globalmente. Então, fugir pra distração, pra consumir conteúdo. Instagram o tempo inteiro. Instagram, não tenho televisão em casa, mas acessava Globo News, Sim. acessava tudo do computador. O WhatsApp infinito, coisas divertidas, até tem memes engraçados pra gente dar uma acalmada também, mas muita informação. Aí começou a vir rapidamente as fake news e tudo, como se proteger, como não se proteger, o que fazer, o que deixar de fazer, e aí a cabeça foi ficando, até que eu tive não vou dizer que eu tive um colapso, porque eu me dei conta um pouco antes que isso estava acontecendo, mas o meu corpo falou, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Eu acho que tem uma coisa importante que é reconhecer a dor nesse momento, porque é um momento de incerteza. Eu tô olhando pro coronavírus como uma grande oportunidade. E eu sei que essa grande oportunidade é uma oportunidade falando globalmente, pro que a gente estava vivendo, para esse ritmo desenfreado do capitalismo. E é muito curioso que a gente esteja dando uma pausa nesse momento por um vírus invisível que é transmitido através de coisas que são o produto do capitalismo que faz essa roda girar. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade que a gente não tinha antes de pensar o que a gente quer daqui pra frente, qual é o futuro que a gente quer enquanto humanidade, como é que a gente regenera um sistema que tá falido, um sistema que não tem resiliência nenhuma, um sistema que a qualquer crise a gente não tem resiliência. Então os sistemas financeiros colapsando porque eles são baseados num mito do dinheiro, que é uma coisa que não existe. A gente está vendo as fábricas paradas, as pessoas sem dinheiro, que vai gerar caos social, e os governos não estão chegando junto na velocidade que deveriam. Os hospitais. Os hospitais, não é que o coronavírus ele fez com que não tivesse leitos. Ele mostrou que a gente não tem leitos. Sim. Então ele está dando luz, assim, a muitas coisas que são difíceis da gente aceitar. E a gente tem a participação dos passarinhos aqui, que são maravilhosos. Maritacas. E eu acho que isso é importante da gente digerir. Só que a gente tem que ter tempo pra digerir, né? Eu não consigo subir vídeo, eu não consigo baixar vídeo, eu não consigo ver um vídeo, eu não consigo ver um meme, não baixa GIF e não baixa muito áudio. Então, assim, é texto minimamente com quem é fundamental. Eu não fui bombardeada por todas essas informações. E aquilo que era mais necessário de saber tá chegando. Sim. E eu acho que eu tenho conversado com a minha equipe que tá toda de home office, esporadicamente, porque também é difícil de fazer call, tem hora que o WhatsApp não funciona. Então isso me colocou forçadamente numa quarentena de informação também. Sim. E eu tô vendo o quanto isso é bom pra conseguir Fernanda, digerir o que tá acontecendo. Sim. Claro que tem momentos que é um pouco angustiante, porque você fica, cara, eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Mas será que o panorama tá mudando tanto de um dia pro outro a ponto da gente precisar consumir informação Sim. nesse ritmo, né? Sim. E o que eu vejo, assim, o que tá ruindo assim, eu espero, é uma forma de vida. E a gente tá sendo muito importante, né? Olhar para o sistema econômico, olhar para o sistema de saúde, olhar para as escolas, né? São principalmente as três coisas que estão sendo muito abaladas, e o sistema interno. Sim. Também, né? Então, quando você fala que o coronavírus o que ele está revelando, é uma super oportunidade de a gente ver o que ele está revelando dentro da gente. Quando a gente recebe muita informação, que espaço a gente tem para essa escuta interna de, uau, o que está revelando sobre a minha forma de vida? Então, aonde a minha forma de vida está alimentando esse caos mundial, né? Sim. E da onde é que está vindo a minha necessidade por informação? Eu acho que essa é uma pergunta muito chave, assim. Muito.
tanto por gerar informação, então a gente conversou antes de fazer esse vídeo, assim, da onde vem, porque podia só gerar mais ansiedade. Então, da onde está vindo a minha necessidade? 1, por consumir informação, e 2, por gerar informação. Se tá vindo do desespero, se tá vindo do medo, se tá vindo da distração, se tá vindo porque eu não tô dando conta de me escutar, opa, a gente tá só alimentando Exatamente. essa forma de vida que tá pedindo para ruir. Se tá vindo do amor, da confiança, da vontade de servir genuinamente, aí é outra história. Então, mas para isso, assim, eu tenho achado que uma grande chave que a gente tem agora, eu tô falando para mim mesma, é a atenção plena. Da onde vem o que eu quero fazer, o que eu quero escutar. E o silêncio é essencial pra gente criar uma nova forma. A gente precisa descriar antes. Para fazer algo, a gente precisa desfazer algo. Então, eu tô desejando muito que eu possa aproveitar, que você possa aproveitar, que todas nós possamos. Para quem pode, né? Porque a gente também sabe que não é todo mundo que pode aproveitar esse momento para pausar. Sim. Na verdade, é bem paradoxal, porque assim, a gente não tá numa pausa total, então eu tô trabalhando daqui, você suspendeu um pouco, mas assim, menos um lixo continua rodando de uma outra maneira, cada um na sua casa, né? Assim, então a gente tem essa diferença de forma, mas a gente tá pensando muito em como a gente gera conteúdo e que conteúdo é legal da gente compartilhar nesse momento, né? Isso deflagra o quanto a gente tá viciado em consumir, né? Então a gente quer consumir um monte de coisa e agora a gente quer consumir um monte de conteúdo. Sim. Porque a gente não consegue ficar parado. Aqui eu tô tendo uma experiência de meditar 2 vezes por dia. E é engraçado porque eu tava botando em todos os meus planejamentos dos meses, meditar mais. E não tava conseguindo criar um ritmo. E aqui, por acaso, onde eu tô fazendo quarentena, tem um professor de yoga, gente, que tem é meu vizinho. E estamos 5 em quarentena no sítio, né? E a gente tá fazendo yoga de manhã. No deck, ao ar livre. Eu tô meditando de manhã e tô meditando à noite uma meditação que chama Meditação dos Corações Gêmeos para mandar luz pro planeta nesse momento, né? E mesmo assim tem dias que eu tô angustiada, tem dias que eu não consigo dormir. E eu tô olhando muito pra isso, assim, e esse não é um vlog sobre respostas, né? Esse é um vlog pra gente parar e se perguntar o que de fato o nosso corpo tá dizendo nesse momento, o que a gente tem necessidade de consumir. E aí você tava me falando que a Organização Mundial de Saúde lançou um guia sobre sanidade mental nesse momento, né? E que tem a ver com o consumo de informação. Sim. E qual é a orientação da Organização Mundial de Saúde? A orientação é que a gente veja informações, consuma informações. Eu não estou gostando desse termo, consumir, para esse momento, mas que a gente tenha acesso à informação no máximo 2 vezes por dia. E quando você está olhando, né, tendo acesso à informação, é isso que você está fazendo. E não precisa ser... Teve um dia que eu vi Globo News e aí... Foi no início desse processo, né? Eu tava cozinhando e vendo Globo News e aí via assim, por 40 minutos. E eram as mesmas informações. 40 minutos. As mesmas informações e as mesmas informações. Se a gente ficar só vendo notícia o dia inteiro e a notícia não está chegando só pela televisão. Sim, ela chega pelo WhatsApp, ela chega pelo telefone, ela chega pelo Instagram, ela chega pelo Twitter, ela chega pelo YouTube, Telegram, pelo Telegram. Isso. Inclusive, qualquer conversa que a gente tenha hoje... Basicamente é sobre isso. Então, eu conversando com a minha avó, que tá sozinha nesse momento, minha avó tem 80 e poucos anos, e aí eu falei, vó, então a gente ensinou ela a fazer vídeo chamada por WhatsApp, em grupos, né? O grupo das amigas. E aí eu sugeri que ela fizesse um desafio para as amigas, que vocês vão conversar sobre tudo, menos sobre coronavírus. Sim. Porque senão também você não está consumindo informação, mas você está conversando sobre isso. E a gente precisa de uma pausa nesse momento. E eu acho, Carol, que nesse momento que a gente está com essa oportunidade da quarentena, que não necessariamente é da pausa do trabalho, mas que a gente tem mais tempo, porque se a gente está trabalhando de home office, quem está trabalhando de home office, tá, gente? Porque tem médicos, profissionais de saúde, caminhoneiros, agricultores que não estão. Eu tô falando para aquelas pessoas que tiveram que mudar a rotina. Sim. E que estão em quarentena, que deveria ser a maioria da população. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente pensar mesmo, assim... Será que eu preciso assistir a todos os tutoriais e fazer todos os cursos online que foram disponibilizados por todas as plataformas nesse momento? Ou o que faz sentido pra mim? Porque eu, por exemplo, aqui na Serra, que não estou tendo acesso a nada disso, tô fazendo coisas incríveis, assim, tipo olhar o céu, tipo mergulhar no rio, eu tenho essa oportunidade, essa possibilidade, mas é o que eu tenho pra fazer também. Olhar a horta, regar a horta e...
fazer tricô, que eu trouxe um pouco de coisas de tricô pra fazer tricô. Ler, tô lendo vários livros que eu também trouxe e tô escrevendo, né? Eu tô escrevendo um livro nesse momento, então tô aproveitando esse momento. Mas no tempo que eu não tô trabalhando, contemplar mais, sabe? Então eu acho que a gente pode repensar se todo momento livre que a gente tiver, porque agora a gente vai ter mais tempo livre, enquanto em quarentena, a gente precisa estar consumindo alguma informação ou olhando alguma conta no Instagram. Sim. E aí eu fiquei pensando assim, se eu estivesse no Rio, onde a minha internet é uma internet, né, full, sei lá, boa, eu estaria muito mais consumindo coisas online que, no fundo, eu não precisaria porque geram mais ansiedade. Sim. E a ansiedade e o medo, elas são uma frequência, gente. Elas passam, independente da gente entender como ou não. E o coronavírus, como você estava falando antes ali naquela hora que a gente estava tomando um café, ele está fazendo a gente prestar atenção no invisível. E a frequência é invisível, mas não significa que ela não seja importante. Sim. Então, quando a gente está muito angustiado e consumindo muito essas informações, a gente está ajudando a vibrar esse medo, a vibrar essa angústia. Então, assim, eu acho que faz parte também a gente ter, assim como a gente está tendo a autorresponsabilidade de ficar em casa por conta do outro, né? Pra gente não contaminar, não passar. Como é que a gente pode também ter nesse momento a autorresponsabilidade do que a gente propaga energeticamente? Pra gente mesmo, pra gente não se consumir e não se angustiar mais, e pro planeta. Sim. Então, como é que a gente... E aí não tem resposta pronta. Você vai ter que entender o que faz sentido para você consumir, você vai ter que entender o que não faz sentido, mas talvez, e sai do piloto automático de sempre foi assim e é assim. Sim. Eu acho que esse é o convite. Como é que a gente pode fazer diferente? Então, quem estava fazendo muito, como pode dar uma pausa? Quem não estava fazendo nada, como pode começar a fazer alguma coisa? Sim. E como a gente pode, de fato, se olhar. A gente tá aqui com quase nenhuma roupa em secretário e com uma geladeira que também não tem tantas compras. A gente conseguiu aqui um orgânico que vai entregar e tal. E a gente tá fazendo um planejamento de alimentação. E aí a gente fala, cara, mas eu não preciso de tanta roupa. Pra que eu preciso de roupa? Eu já tenho armário cápsula que é pequeno aqui, ele é cápsula do cápsula do cápsula do cápsula. É sobre outras coisas, assim, É um convite pro simples, né? Convite pra gente entender o que é o essencial. Exato. Porque quando a gente tá num momento, assim, que é sobre vida e morte, é tão básico que não cabe muita coisa. Eu tenho pensado nisso, né? Os momentos de transição, então eu trabalho muito com transição profissional, mas é sobre qualquer coisa, qualquer transição. Toda transição é como um parto. Você sente que chegou a hora, o bebê tá falando pra mãe, ó, chegou a hora, o bebê não faz a menor ideia do que tem do lado de lá. É pura fé orgânica, o corpo dele está falando, é hora. Não dá mais. Não caibo mais aqui, preciso ir para um outro lugar. E a travessia é escura, é estreita, é desconfortável. E a única coisa que leva é a fé e a confiança de que é isso que precisa acontecer. Sim. E eu percebo que toda transição é assim. Então, se a gente pensa num lugar que é escuro, estreito, desconfortável, que é o que todos nós estamos vivendo, né, nessa transição, não cabe muita coisa. E não à toa, pelo menos aqui no Hemisfério Sul, o coronavírus chegou com o outono. O que é que precisa ficar para trás nesse momento? Exatamente. Então, eu sinto que esse é um chamado sistêmico para os sistemas e também para os indivíduos. O que eu vou deixar para trás? Qual é a nova forma de vida que está pedindo para nascer? E eu não vou ter escuta interna o suficiente se eu estiver escutando lá de fora o tempo inteiro. É o ruído das cidades, né? Uma analogia do ruído das cidades e a gente não conseguir perceber os sons da natureza. É a mesma coisa nesse momento. Se a gente consumir todas as informações que existem, a gente não vai ter tempo de digerir o que a gente mesmo está falando pra gente, o que está chegando de informação do que a gente quiser chamar de nosso espírito, nosso coração, nossa alma, nosso eu superior, ou como você quiser chamar isso, mas a gente tem uma inteligência maior. A gente passou muito tempo na lógica do pensar e no racional. Só que esse racional, ele não coloca na conta muitas coisas, que é o que a gente está vendo colapsar agora no sistema financeiro. O sistema financeiro não coloca na conta a vida, não coloca na conta o que é preciso para essa vida se manter em termos de Gaia e várias outras questões, né? Eu acho que o momento é como a gente se conecta com outro centro de inteligência que a gente tem, que é o do sentir. Quando a gente conseguir colocar o sentir na tomada de decisão do mundo, a gente vai ter uma regeneração de pessoas e de formas de vida e do coletivo que eu acho que a gente não teve a oportunidade de ter ainda. E a gente só ouve o coração se a gente silenciar pra mente. E se a gente consumir muita informação, a gente não silencia pra mente nunca.
Então esse é um convite para você silenciar um pouco a mente e ver o que faz sentido para você consumir de informação e de passar de informação. Isso, por favor, gente, cuidado com o que a gente passa adiante. E de passar de frequência, porque eu acho que se todo mundo olhar para esse momento como uma oportunidade, a gente vai sair deles, enquanto humanidade, fortalecido e com um senso de comunidade e coletivo que a gente perdeu, revigorado. E a chave para a gente sobreviver aqui é a gente entender que a gente é parte de um todo, que a gente não é melhor do que nada nesse todo e que a gente divide essa casa com outros bilhões de seres, humanos e não humanos. E quanto antes a gente conseguir se conectar com esses seres e se conectar pelo coração, mais fácil a gente faz a transição. E isso vem do silêncio. É isso, gente. Obrigada. Vamos deixar aqui o perfil da Carol. Eu sou muito fã dela. Ela é uma amiga e ela é, assim, tem conteúdos incríveis sobre essa autoescuta, sobre essa transformação. Ela tem o Transborda. Enfim, pesquisem, entrem lá, porque vale muito a pena. E conta pra gente aqui nos comentários o que você sente depois de ver esse vídeo e o que tá reverberando em você nesse momento. Pra gente poder compartilhar. Obrigada. Obrigada. Tchau.